mas eu quero dizer para você que eu acho que quem foi mais mudado foi quem foi. Quem recebeu mais foi quem foi para entregar. Sabe, nós não somos os mesmos mais que voltamos. Então se prepare para grandes mudanças aí nesse meio tempo. Até a questão dessa reforma da igreja, nós fazemos lá a reforma e correndo de um lado para o outro. Lá, para você ter noção, para as pessoas irem para a igreja, às vezes são horas para chegarem de bote lá na igreja. Né? A gente, por exemplo, para chegar na comunidade que a gente foi, eram 5 horas de barco. Só que ele encalhou e a gente ficou 7 horas nesse percurso para conseguir chegar na igreja lá para pregar o evangelho. Então isso mudou as nossas vidas, até a questão do amor e da paixão pelas pessoas. Lá eles pagam um preço gigantesco para que uma pessoa conheça o evangelho. Às vezes, para fazer um discipulado, eles atravessam para outra ilha para conseguir encontrar com o discipulador deles. Para fazer uma programação de jovens, a gente teve jovens que foram mais de 40 quilômetros de motinha para chegar à noite lá onde a gente ia pregar. E isso mudou muito o nosso coração, né? As histórias, ouvir os testemunhos das pessoas. E com certeza, gente, a unção, e a gente está debaixo desse legado de paixão por Jesus e amor por pessoas. Isso vai descarregar aqui no Real também, em nome de Jesus. Amém? Amém? Nós cremos nisso. Então eu só queria fazer essa prestação de contas. Foram dias maravilhosos. E se Deus quiser, ano que vem estaremos enviando mais um time missionário, não sei para onde, mas nosso coração é esse, ganhar pessoas para Jesus. Amém? Aleluia! Meus irmãos, o que eu vou compartilhar hoje é algo que Deus tem desafiado a minha vida em primeiro lugar, né? Tem me desafiado nisso, é algo que Deus tem falado assim: Gabriel, vamos viver um pouquinho mais na prática da palavra? Vamos viver mais um pouquinho na prática daquilo que você lê, daquilo que você tira os seus devocionais e medita nisso aqui. E eu queria que você abrisse realmente o seu coração para receber aquilo que Deus tem para derramar hoje. O tema da ministração, se você está aí anotando, se chama Sempre Alegres. Quem gostaria de viver a vida inteira alegre, gente? Amém. Glória a Deus. E se eu te falar que hoje você vai aprender como que a gente vive isso? Como que a gente vive sempre alegre? Então, por favor, não se distraia porque Deus tem para entregar para você hoje. Amém? Em Provérbios 15, 13 fala o seguinte: um coração alegre, ele embeleza o rosto, mas a tristeza do coração, o espírito se abate. Um coração alegre embeleza o rosto. Então vamos fazer uma piada aqui rapidinho. Vira para a pessoa que fala assim: meu irmão, talvez você não é tão feio assim, só está triste. Talvez você nem é tão feio assim, só tá faltando um coração alegre. A Bíblia está falando que um coração alegre, ele embeleza o rosto. Um coração de uma pessoa realmente exposta, alegre, graciada. A pessoa pode até ser feinha, mas embeleza o rosto. É uma brincadeira aqui, mas para introduzir um pouquinho do tema que eu quero compartilhar aqui nessa tarde. Amém? Se você está com a sua Bíblia, abra em Mateus 6, do 25 ao 34. Mateus 6, do 25 ao 34. Fala o seguinte: aqui Jesus, né, Deus, ele está relatando como nós devemos proceder com as nossas vidas. Fala o seguinte: por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Observem as aves dos céus, que não semeiam e nem colhem, nem juntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ou uma porção, uma medida a mais ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim uma erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com o que eu vou me vestir, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está nos céus sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Coloca a mão no seu coração e fala: Senhor, abra os meus ouvidos espirituais para compreender o que o Senhor tem para essa tarde. Senhor, abra o meu coração para entender, Senhor, a Tua palavra, que não sejam só palavras jogadas aqui, mas que seja realmente uma revelação profunda e marcada no meu coração. Senhor, eu venho aqui para aprender mais sobre Você, sobre a Sua vontade para a minha vida. Senhor, fala comigo nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Então, agora que você fez essa oração, essa mensagem é para você. Amém? Quem recebe? Sabe, o interessante desse trecho aqui de Mateus é que Jesus ele começa a dizer o seguinte: olha, que nós não devemos nos preocupar com o que nós vamos vestir, nós não devemos nos preocupar com o que nós vamos comer, com o dia de amanhã, com as nossas necessidades, com os itens pessoais, com todo o nosso sustento. Ele está dizendo o seguinte: olha, sabe quem se preocupa com todas essas coisas? Sabe quem fica pensando e gastando energia com todas essas coisas? São os gentios. Gentios na Bíblia é um povo que não caminha com o Senhor, é um povo que não conhece o Senhor. E ele está dizendo o seguinte: olha, sabe quem busca essas coisas? Sabe quem corre atrás das suas próprias necessidades? São os gentios. São as pessoas que não conhecem ao Senhor. São as pessoas que não caminham com Deus. E isso nos traz uma revelação muito importante nessa tarde. Deus ele pega todos esses itens aqui, todas essas preocupações, o dia do amanhã, as nossas necessidades, a nossa roupa, a vestimenta, né? Os nossos alimentos, os nossos bens que nós tantos corremos atrás. E Ele coloca todos esses itens em uma categoria. E a categoria que Deus coloca é o seguinte: todas essas coisas, elas são uma necessidade. É ou não é? Quem aqui precisa de uma roupa para vestir? Eu preciso. Glória a Deus por isso. Quem precisa de um alimento? Eu preciso. Quem precisa de um emprego? Eu preciso. Quem precisa de um salário? Eu preciso. Mas Deus pega todas essas coisas e Ele fala o seguinte: Gabriel, Divaldo, Vitor, essas coisas são uma necessidade. E como qualquer necessidade, um pai que Deus é para nós, Ele fala assim: não se preocupe com essas coisas, porque eu mesmo vou suprir vocês essas necessidades. Eu mesmo vou trazer satisfação para vocês nessas necessidades. O desgaste de vocês, a busca de vocês, não deve ser igual a busca dos gentios que correm a vida inteira em troca disso. Em troca de um conforto, em troca de uma vestimenta, de uma casa melhor, talvez de uma vida melhor. O gentio busca essas coisas. Deus está falando que todos esses itens, eles são apenas necessidades. E como uma necessidade, ela vai ser suprida por Deus. E isso, quando eu estava meditando, lendo um pouquinho a respeito disso, me incomodou bastante essa palavra. Porque quando nós falamos que a nossa casa é uma necessidade, que Deus ele vai nos suprir nela, quando nós falamos que nosso alimento, que a vestimenta, que os bens que nós tanto queremos, né, as coisas que nós queremos comprar, adquirir com o nosso tempo, com o nosso dinheiro, Deus coloca eles na categoria de necessidade. Deus está dizendo: olha, como toda necessidade eu vou suprir para os meus filhos isso. Isso gerou um incômodo no meu coração. Sabe por quê? Porque a nossa vida muitas vezes ela é desenhada no seguinte: olha, trabalha, para que você conquiste essa necessidade. Trabalhe para que você conquiste essas coisas. Corra atrás, gaste toda a sua energia para que você tenha essas necessidades supridas. É ou não é verdade? O mundo ele nos aponta para isso. E ele diz o seguinte: olha, sabe aquele carro que você deseja tanto? Sabe aquele estilo de vida que você deseja tanto? Corra atrás dele com todas as suas forças, que aí esse é o seu propósito. Quando você alcançar isso, quando você alcançar essa necessidade suprida, você deve ter um coração alegre. É ou não é? Quando nós somos ensinados no seguinte: olha, quando você compra um celular novo, olha, tenha um coração alegre por essa conquista. Quando você conseguiu comprar algo que você queria, o mundo fala o seguinte: tenha um coração alegre porque você conseguiu
troquei de casa, troquei de carro, fui para um emprego melhor, eu consegui um salário melhor. O mundo fala o seguinte: nessas situações, se alegre, não é verdade? Você tem que se alegrar, e até se as pessoas não se alegram com isso, fala assim: tem algum problema. Nossa, ela queria tanto isso, e ela conseguiu conquistar, por que ela não está alegre? O mundo nos aponta essas necessidades supridas como a razão do contentamento e da satisfação. O mundo diz o seguinte: olha, quando você conseguir tal coisa, quando você conseguir conquistar tal coisa, tal nível de vida, tal bem material, se alegre por isso, porque você chegou aonde você queria chegar. Só que lendo aqui em Mateus, Deus fala o seguinte: não corram atrás dessas coisas, porque os pagãos, os gentios, é que correm atrás delas. E aí parece meio que não conversar com o nosso estilo de vida. Porque quantas vezes, meu irmão, eu mesmo fui correndo atrás de conquistas e bens materiais aqui nessa terra. Quantas vezes eu mesmo, o auge, eu falava o seguinte: olha, quando eu conseguir tal bem, eu vou ser tão feliz. Quando eu conseguir tal posição, eu vou ser tão contente. Quando eu conseguir estar em tal lugar, viver tal coisa, nossa, eu vou ser tão alegre. Nós não temos isso aqui? Olha, quando aquele dia, aquela conquista chegar, eu vou ser tão alegre. Só que Deus, Ele vira para nós nessa tarde, Ele fala o seguinte: olha, eu entendo que você está alegre por isso, mas esse não é o fim. Isso são apenas necessidades que eu, como um pai, desejo suprir na sua vida. Por que você tem gasto toda a sua energia, todo o seu conhecimento que eu te dei, todos os seus dons e talentos, todo o tempo que eu tenho te dado, para correr atrás de coisas que eu estou dizendo que eu vou te suprir? O principal alvo das nossas vidas não é que as necessidades sejam supridas nas nossas vidas. Sabe, quando nós aprendemos esse ritmo, que o nosso coração alegre, que a nossa gratidão ao Senhor, ela está baseado em conquistas materiais, em coisas dessa terra, nós criamos um ritmo na nossa mente. Nós criamos uma forma de pensar e de viver. Deixa eu explicar para vocês como funciona essa forma de viver. É o seguinte: essa forma de viver baseada nas conquistas e bens materiais. Eu vou para o meu secreto, eu ajoelho diante de Deus e eu falo o seguinte: Deus, se você me der aquele carro, Senhor, eu vou ser o homem mais feliz, eu te adorarei, eu te amo, Senhor. E aí Deus te dá o carro. E aí o seu coração se alegra. Ou Senhor, eu quero aquela posição, eu quero, Senhor, aquela pessoa até. Senhor, me dá um namorado. Estou solteiro aí. Me dá uma namorada. Senhor, eu quero casar. E aí o nosso ritmo de gratidão a Deus, ele vai se baseando a coisas nessa vida, nessa terra. Só que Deus está falando, esse não deve ser o alvo e o objetivo da sua vida. O centro da sua gratidão não deve ser essas satisfações nessa terra. Ele está dizendo: não se preocupem com essas coisas. Por que vocês estão gastando energia com essas coisas? Por que a dedicação de vocês, as orações de vocês estão sendo gastas em necessidades? Quando eu, que sou o pai de vocês, sei da sua necessidade e vou suprir. Amém até aqui? Então isso nos aponta o seguinte: que o centro da nossa gratidão, o centro de ter um coração alegre, não é porque eu consegui itens, não é porque eu consegui coisas que eu queria nessa terra. O centro e o objetivo maior da nossa gratidão é se deleitar e se alegrar no Senhor. Deus não coloca nenhuma dessas coisas, sabe, que nós falamos aqui anteriormente, como nível de, se alegre por isso. Se alegre por essa conquista. Você não acha nenhum lugar na Bíblia falando isso. Se alegre porque você conseguiu uma moradia aqui nessa terra. Se alegre porque você conseguiu um alimento aqui nessa terra. Não tem. Mas a Bíblia fala: alegre-se no Senhor. Isso deve direcionar o nosso coração. E a minha pergunta para você é o seguinte: se os bens materiais, se as nossas conquistas nessa terra não foram feitos para ser a base da nossa satisfação, a base do nosso sustento, a base da nossa alegria, qual é? Qual é a base do nosso coração? Qual que é a base para termos sempre um coração grato?
Mateus 6,32 fala o seguinte: porque os gentios é que procuram todas essas coisas, mas o Pai de vocês que está nos céus sabe que vocês precisam de todas elas. Quem tem um Pai que está no céu? Amém? Eu não senti muita confiança nesse não. Quem tem um Pai que está no céu lá? Então essa palavra é para você. Mas o Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Aleluia! Deus sabe que as circunstâncias mudam. Deus sabe que hoje a necessidade suprida, amanhã será uma nova necessidade. Deus sabe que o seu item que você deseja tanto, as coisas que você busca nessa terra, elas são mutáveis, elas são instáveis. Sabe? Por isso que muitas vezes nós vivemos uma vida, e eu já passei tantas vezes por essa situação, de viver uma vida no seguinte: essa semana eu estou feliz, semana que vem eu não estou feliz, amanhã eu estou triste. Ah não, aí eu consegui aquela conquista aqui nessa terra, aí eu estou feliz. Ah, eu consegui subir de nível de vida, enfim, agora eu estou feliz. Ah, tal pessoa falou tal coisa para mim, agora eu estou triste. Ah, aquele problema não se resolveu, aí eu estou triste. E nós vamos construindo a nossa vida nessa montanha russa de emoções, falando assim: ah não, ora eu estou feliz, ora eu estou triste, ora eu estou satisfeito, ora eu não estou satisfeito, ora eu estou de coração alegre, ora eu não estou de coração alegre. E nós achamos que isso é normal, nós achamos que essa instabilidade na nossa alegria, no nosso contentamento, na nossa satisfação é normal. Ah não, meu irmão, como é que você está? A gente até trata as pessoas assim, né? Como é que você está aí? E a pessoa está murcha. Ah, é verdade, né? Que a vida está triste, a vida é complicada. E a gente vai achando normal, e no outro dia ela está feliz, a gente fala assim: é isso aí, vamos se alegrar também. A gente vai achando que essa inconstância na alegria de coração é algo normal. Só que a inconstância nessa alegria do coração, ela demonstra o seguinte: demonstra que a posição, que onde você colocou a âncora da sua alegria, são em coisas e circunstâncias que vão mudar. E aí quando essa circunstância muda, a minha alegria passa. Quando esse objeto quebra, a minha alegria passa. Quando a situação não mudou, a minha alegria passa. Quando a circunstância ruim não passou, a minha alegria passa. E isso cria em nós o seguinte: conquista alcançada, a felicidade na certa. Mas uma conquista ou um sonho não realizado é tristeza na certa. Não é? E nós vamos construindo assim: conquistei, eu estou alegre. Não conquistei o que eu queria, eu estou triste. Tem alguém aí? Ou só eu que vivo nessa montanha russa aí, nesse desafio? O mundo nos aponta para isso. O mundo nos aponta para essa inconstância. Ora está alegre, ora não está alegre. Só que isso bate de frente com o mandamento do nosso Senhor. Abra aí em 1 Tessalonicenses 5, do 16 ao 18. 1 Tessalonicenses 5, do 16 ao 18. Fala o seguinte: estejam sempre alegres. Essa versão está dizendo regozijai-vos, né? Alegrai-vos. Estejam sempre alegres. Orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Estejam sempre alegres. Senhor, como que eu posso estar sempre alegre se a circunstância muda? Senhor, como que eu posso estar sempre alegre se hoje eu recebi uma notícia horrível? Senhor, como que eu posso estar sempre alegre se hoje eu fui mandado embora? Senhor, como que eu posso estar alegre se eu não tenho o que comer à noite? Senhor, como que eu posso estar sempre alegre se as minhas necessidades ainda não foram supridas? Senhor, como que eu posso estar alegre se meu esposo ainda não mudou, se a minha esposa ainda não mudou? Você está me dando uma ordem impossível de cumprir. Você está me dando um mandamento de se alegrar sempre, mas é impossível. Meu irmão, Deus não se contradiz. Sabe, quando Deus dá uma ordem dizendo assim: estejam sempre alegres, a gente precisa repensar e dizer o seguinte: então por que eu não estou alegre o tempo inteiro? Por que eu não consigo ter um coração grato o tempo inteiro? Por que eu não consigo me regozijar, me alegrar o tempo inteiro? Por que eu não consigo dar graças a Deus por todas as coisas?
Qual é a fórmula? Qual que é o formato para que eu e você podemos viver uma vida de estar sempre alegre? Vocês querem saber, gente? Eu quero saber, em nome de Jesus. Qual é a fórmula para nós vivermos todos os dias alegres? Sabe, o primeiro passo que nós devemos entender é que todos esses itens que entram como coisas nessa terra, Deus colocou numa categoria de necessidades. E as necessidades, elas são supridas por Deus. Não é o lugar onde nós colocamos a nossa alegria e contentamento. As conquistas dessa terra, o que nós podemos conquistar aqui, os itens, os bens materiais, eles não são tão preciosos assim para nós colocarmos a nossa alegria e contentamento nele. A nossa alegria não deve estar no que eu conquisto, não deve estar no que eu deixo de conquistar, não deve estar num carro novo, numa casa nova, no meu sustento financeiro, não deve estar nessas coisas. O meu contentamento deve estar no Senhor. Todos esses itens, eles são apenas necessidades que serão supridas no tempo certo pelo Pai de vocês que está nos céus. Ponto. Não é o lugar onde eu ancoro a minha alegria. Não é o lugar onde eu defino se eu estou alegre e contente ou não. Pois a nossa alegria não está ligada em algo que acontece aqui nessa terra. A nossa alegria não está ligada em algo terreno e passageiro. Assim como Deus fala aqui, Ele fala assim: olha, você não vê um lírio do campo, uma flor do campo. Sei que vocês conhecem o lírio, é uma plantinha assim, que um dia ela está de pé toda bonita, na manhã seguinte ela já está toda murcha. Aí Deus está falando o seguinte: se eu visto perfeitamente essa flor do campo, que hoje ela está de pé, amanhã ela já está toda murcha, ainda mais vocês que são meus filhos, ainda mais vocês, eu não suprirei todas as suas necessidades no tempo certo. A nossa alegria, o nosso contentamento deve estar focado em coisas eternas, deve estar focado no Senhor. Em Salmo 37, do 3 ao 4, fala o seguinte: confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e se alimente da verdade, agrade-se, alegre-se, regozija-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Agrada-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Alegra-se no Senhor, satisfaça no Senhor, se deleite no Senhor, sorrie no Senhor. Essa é a chave de termos um coração alegre. Por isso que Deus, Ele fala o seguinte: olha, veja todos esses itens aqui nessa terra como uma necessidade que eu, como Pai de vocês, vou suprir no momento certo. Mas a alegria, o motivo de vocês estarem realmente contentes, precisa ser algo que não muda. A razão para que vocês consigam viver realmente uma vida de alegrai-vos sempre precisa estar ancorada. Então, a alegria de vocês precisa estar amarrada em algo que não muda, porque as circunstâncias mudam. Agora, quando eu amarro a minha alegria, a minha satisfação, o meu coração grato às circunstâncias dessa terra, coisas passageiras, a minha alegria também será passageira. Só que aqui Deus está falando o seguinte: confia no Senhor, faça o bem, habite na terra, alimente-se da verdade e se agrade do Senhor. Sabe por quê? Deus, Ele vira para mim e para você e fala assim: o lugar da sua satisfação, o lugar da sua alegria, onde você deve se alegrar é no Senhor. Sabe por quê? Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será amanhã. O que significa que Deus, Ele não mudou ontem, Deus, Ele é o mesmo hoje e Deus será o mesmo amanhã. Então, se a minha alegria está em algo que não muda, mas é constante, então a minha alegria também será constante. Então o meu contentamento também será constante, porque Deus nos pede para que nós venhamos se alegrar, se contentar nele, que não muda. Então, se Deus não muda, a minha alegria e o meu contentamento também, quando está ancorado nele, quando está posicionado nele, também não muda. Amém? Tem alguém aqui? Amém. Sabe, Deus, Ele nos manda se alegrar nele, para que nós venhamos realmente conseguir
viver essa vida de alegrar-nos sempre, dê graças em tudo. Esse é o grande desafio. O desafio da minha vida e da sua vida é que em todas as nossas áreas nós venhamos nos alegrar no Senhor. Eu não venho me alegrar por conta de algo que eu conquistei, por conta de uma bênção que Deus me deu, por conta de um objeto que hoje eu tenho na minha mão, amanhã eu não tenho. Mas a minha alegria está no Senhor. Essa é a chave, esse é o caminho para que nós venhamos ter uma alegria constante. Agora, sabe qual que é o grande problema que nós enfrentamos hoje em dia? Não é a nossa busca por alegria e contentamento, porque Deus fez o nosso coração com esse desejo. Ninguém aqui quer sofrer. Alguém quer sofrer? Ninguém, né? Agora ninguém levanta a mão, né? Ninguém quer sofrer. Muito pelo contrário, a gente foge de dor, não é verdade? Se às vezes precisa tomar até uma injeção no hospital, misericórdia, eu prefiro ficar doente do que ir lá para o hospital. A gente foge de coisas que nos geram dor. Deus nos fez assim. Deus nos fez com o coração voltado para coisas que nos fazem bem, para as coisas que nos trazem uma boa sensação. E a gente fica procurando isso o tempo inteiro, não é? Às vezes até a gente amarra isso com alimento. Eu vou comer essa comida aqui, que essa comida me dá um prazer. Não é? Eu vou nesse lugar aqui, que esse lugar aqui me dá uma satisfação, me dá um prazer. Nossa, eu vou conversar com essa pessoa, que essa pessoa aqui me dá uma alegria quando eu converso com ela. O nosso coração, ele foi feito assim por Deus, nessa busca pelo completo, pela alegria. Deus fez o nosso coração assim. Só que tem uma frase que descreve muito bem esse problema que nós enfrentamos hoje em dia. E o problema, ele não é essa nossa busca por satisfação e por alegria. Deus nos fez com o coração para essa busca. Deus nos fez com um coração que busca alegria, que busca satisfação, que busca realmente estarmos alegres o tempo inteiro. Mas o grande problema é onde nós vamos buscar essas coisas. O grande problema é quando e como nós posicionamos a nossa busca. Se puder colocar aí, é uma frase de um escritor, de um pastor bem famoso americano, chamado John Piper. E ele escreve o seguinte: que os males, não é isso não, que os males e os problemas do mundo não acontecem porque o nosso desejo, por conta do nosso desejo da felicidade é forte demais, mas porque ele é tão fraco que nós nos contentamos por prazeres mínimos, ao invés daquele que satisfaz o mais íntimo do nosso ser. O grande problema, meu irmão, do mundo não é a nossa busca pelos desejos e por felicidade. Todo mundo aqui busca isso. Nós buscamos, Deus nos fez assim. Mas o grande problema é que o nosso desejo às vezes é fraco demais. E o que significa ter um desejo fraco demais pela felicidade? Significa que nós nos contentamos por prazeres mínimos, ao invés daquele que satisfaz o íntimo do nosso ser por completo. A nossa busca por felicidade, a nossa busca por alegria, ela é tão fraca que muitas vezes nós ancoramos na primeira sensação de alegria e prazer que nós encontramos. Nós aprendemos, o nosso problema é que nós aprendemos a nos satisfazer com pouco. Então nós aprendemos a nos satisfazer com pouco amor, nós aprendemos a nos satisfazer com uma alegria passageira e pouca, nós aprendemos a nos satisfazer com pouca paz. Hoje eu tenho paz, amanhã eu não tenho e está tudo bem, a vida é assim. Nós aprendemos a correr atrás de pouco sustento, porque hoje eu tenho sustento, amanhã eu não tenho, e a vida é essa loucura mesmo, não é, Gabriel? O problema é o nosso desejo, às vezes, por alegria, por amor, por essa satisfação. É pequeno demais, é fraco demais. E nós paramos no primeiro prazer mínimo que a gente encontra. Quando o nosso desejo por satisfação deveria nos levar a pagar um preço de busca por aquele que é tudo que satisfaz o íntimo do nosso ser. Sabe aquela sensação de quando você conquista algo e você fala assim: ah, é isso? Nossa, eu batalhei tanto, era isso? Eu estou feliz, mas é só isso. Quem já teve essa sensação de às vezes você correr atrás de uma conquista tanto, aí quando você chega nessa posição você fala assim: ah, esse foi o preço que eu paguei tanto para chegar a esse. É isso mesmo, né?
Sabe essa sensação de se, quando você chega e você conquista aquilo que você achava que era o objetivo, a sua alegria, e aí seu coração fala o seguinte: eu estou feliz, mas nossa, era só isso, eu esperava uma alegria maior, eu esperava uma satisfação maior, nossa, eu pensei, eu esperava um amor maior. É só isso. Sabe essa sensação de que deve haver mais, tem que haver mais, porque o meu desejo é maior. O meu desejo por paz é maior do que essa situação me trouxe. O meu desejo por amor é maior do que essa pessoa me trouxe. O meu desejo por sustento é maior do que o bem que eu já consegui. Eu desejo mais, eu desejo mais. Sabe esse desejo de que deve haver mais? Isso deveria nos levar para mais perto daquele que é o único sustentador das nossas vidas. Só que nós encontramos satisfação em prazeres mínimos. E eu queria dar alguns exemplos aqui para não ficar só nas ideias. Alguns exemplos práticos. Que aqui não, gente, aqui ninguém passa por isso, só lá fora. Amém? Olha o exemplo aqui, ó. Eu pago o preço de um pouco amor que outro ser humano pode me oferecer e eu me satisfaço nesse amor. O que significa isso? Eu encontro alguém que me deu um mínimo de amor. E aí eu falo assim: meu Deus, como essa pessoa me ama tanto. Eu me satisfaço nesse amor dessa pessoa. Eu sugo todo o amor que essa pessoa pode me dar. Quando você me ama aí? Nossa, ele não dá nem um presente? Nossa, ele não manda nem uma mensagem? E eu sugo todo o amor que essa pessoa pode me dar. E se ela não entrega, e se ela não satisfaz todo o meu vazio e a minha necessidade de amor, o problema não está no meu desejo de que ela supra, mas o problema está nela, que não me entrega um amor suficiente para mim. Olha que absurdo. O problema não está que o meu alvo, a minha visão e a minha busca de amor está colocado sobre uma pessoa que não deveria. Não, mas o problema é que essa pessoa não me ama o suficiente. O problema é que essa pessoa não se entrega o suficiente para mim. Nós pagamos um preço por um amor humano, pelo que o humano pode me oferecer, quando o meu desejo e a minha busca por um amor genuíno deveria me fazer pagar um preço necessário de consagração e busca do preenchimento daquele que é todo o amor. Sabe, meu irmão, depois daquele amor humano que nós passamos às vezes a vida inteira procurando, existe um amor superior, que é o amor de Deus. Às vezes nós passamos a vida inteira sem entender esse princípio, de que as pessoas, nada pode satisfazer o nosso desejo por amor como Deus pode, porque Ele é o amor. Ele é a nascente do amor. Ele é o único que é a fonte inesgotável de amor. Só que quando eu coloco a minha alegria num amor pouco, num amor passageiro, num amor humano, a minha alegria e o meu contentamento no amor também vai ser assim: se me deu um eu te amo, eu estou feliz. Se não deu um eu te amo, eu não estou. Muitos casamentos fracassam por conta disso, porque estão ancorados em um amor humano, não estão ancorados no amor de Deus, que supre toda a carência e toda a necessidade de amor. Só que eu acho que o outro que é a minha fonte de amor, e aí eu subo até esgotar aquela pessoa e não mata o meu desejo por amor. Só que a minha busca por amor deveria me fazer pagar o preço de falar assim: Jesus, eu entendi, Jesus, eu aprendi que não é nenhuma pessoa que consegue me amar o tanto que eu desejo, o tanto que o meu coração anseia. Só o Senhor consegue me amar com tudo o que eu preciso. Só o Senhor consegue derramar tamanho amor sobre a minha vida. Não é o meu cônjuge, não é um namorado, não é ninguém. Não é um pai, não é uma mãe, não é irmão, não é parente, avó, nada. O amor de ninguém consegue suprir o vazio do coração humano. Somente o coração de Deus, o amor de Deus é que nos supre essa necessidade. Então quem consegue amarrar, quem consegue ancorar a sua alegria e a sua satisfação no amor de Deus, essa pessoa, ela está sempre cheia de amor. Essa pessoa, a outra pessoa pode nem desejar um bom dia, boa noite, eu te amo para ela, mas ela está feliz mesmo assim, porque a fonte de amor dela não é a pessoa, não é o bom dia de alguém, não é a mensagem de alguém, não é o eu te amo de alguém, mas a fonte de alegria e sustentação dela é que Deus ama ela, é que Deus se alegra com ela, e esse amor de Deus está sendo derramado na nossa
entender a diferença? A nossa busca por amor deve estar no Senhor. O segundo exemplo é o seguinte. Deixa eu só voltar um pouquinho. Essa questão de amor é uma coisa muito sensível. Mas às vezes, olha só, nós deixamos até Deus por conta de amores baratos, ou não é? Quantas vezes, quantos jovens a gente já aconselhou aqui, que se converteu, amava Jesus, e aí encontrou qualquer amor barato na rua aí, de menino, de menina, estou apaixonado, saiu com amor barato. Só que a vida vai passar e as pessoas vão descobrir que esse amor que você trocou, o amor de Deus por amor dessa pessoa, não satisfaz. Não satisfaz. Às vezes nós abandonamos o verdadeiro para ficar com o fraco, o falso e o pouco. Nós abandonamos o amor de Deus por amores terrenos e passageiros. Esse é um grande erro. O segundo exemplo é o seguinte: às vezes eu pago o preço de uma paz, de uma estabilidade, confiando nos bens que eu tenho, no dinheiro que eu tenho. Então eu gasto toda a minha vida para correr atrás de uma estabilidade que me traga paz no coração. Não, eu vou conquistar uma vida, eu vou construir uma vida que me traga uma paz. Olha, agora eu tenho muito dinheiro que me dá uma estabilidade, Gabriel. Eu confio nisso. Eu consegui conquistar uma vida, um emprego, uma posição, um cargo, uma conta bancária com zeros ali a mais que me trazem uma paz. Pode vir aqui a crise que for que eu tenho dinheiro na conta. Pode vir a fome que for que eu tenho dinheiro, me sustento. Nós pagamos um preço necessário às vezes em busca dessa estabilidade. Só que isso é uma paz barata. Isso é uma paz fraca, é uma paz instável. Quando na verdade a minha busca pela paz, a minha busca por satisfação e por estabilidade dentro do meu coração, na minha vida, deveria me fazer pagar o preço necessário para colocar a minha confiança totalmente naquele que é toda a paz, é o verdadeiro Shalom. Em João 14:27 fala o seguinte: eu deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou, não a paz que o mundo dá, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Deus está falando o seguinte: olha, o mundo oferece para você uma paz, mas é uma paz barata. É uma paz que hoje você tem paz, amanhã você não tem paz. Mas a paz de quem ancora a sua alegria, a sua satisfação, quem confia no Senhor de todo o coração, não é uma paz instável, mas é uma paz que eu confio naquele que está no meu amanhã. Eu confio naquele que me sustenta. E sabe como muitas vezes a gente aprende a confiar, meu irmão? É na ausência, é na necessidade. Às vezes a gente acha que a gente confia cada vez mais no Senhor, quanto mais abundância eu tenho. Mas nós confiamos cada vez mais no Senhor, enquanto mais eu dependo dEle. E às vezes para depender de Deus nós precisamos passar por necessidades. Então não fuja de necessidades. Às vezes a necessidade de tudo que você precisa para aprender a confiar no Senhor, para que a sua paz esteja ancorado nele, naquele que é toda a paz, naquele que é a verdadeira paz. Às vezes nós até deixamos Deus em busca dessa paz, é ou não é? Não, Gabriel, eu preciso de uma estabilidade financeira. Gabriel, eu preciso conquistar. Às vezes nós deixamos Deus. Como que nós deixamos Deus em busca disso? Trabalho. Quantas vezes nós não somos tentados a abandonar a presença de Deus, uma programação do reino de Deus, por conta de um sustento financeiro? Trabalho, programações que concorrem com as programações do reino de Deus. Nós estamos dizendo o seguinte: olha, eu troco a paz daquele que está me dizendo que me dá uma paz acima de tudo o que eu preciso, por conta de uma estabilidade passageira, de um recurso passageiro. E eu coloco nele a minha condição. Sabe uma coisa que, às vezes, isso aqui é pauta para outra ministração, não é o momento de hoje, mas nessa posição aqui, de coisas que nos roubam da presença do Senhor, e às vezes a gente acha que é normal, às vezes a gente acha que uma programação que concorre com a programação do reino de Deus, é normal. Não, eu vou construir uma vida que eu não consigo dedicar um dia ao Senhor. Meu irmão, sabe qual é o dia que nós temos de dedicação ao Senhor? É todos os dias, obviamente. Mas o culto, o domingo, é o dia do Senhor.
Se no Brasil o domingo fosse numa terça-feira, por exemplo, se o culto fosse numa terça-feira, seria o dia do Senhor. E é o dia que lá Salomão ele fala o seguinte: olha, alegrei quando me disseram, Davi fala, alegrei quando me disseram, vou na casa do Senhor. Sabe, mas esse dia do Senhor, hoje, na nossa geração, é o domingo. Domingo é o dia do Senhor. Se algo rouba você da programação do domingo, que é o dia do Senhor, é aquela coisa errada. Domingo é o dia do Senhor. Domingo é o dia do Senhor. Amém por isso? Amém. Sabe, parece algo muito conflitante, mas é normal. A gente precisa começar a repensar como nós posicionamos a nossa vida. O problema do homem sempre é a satisfação e gratidão em ter menos do que aquilo que Deus deseja nos entregar. O problema não é a nossa busca por felicidade, a nossa busca por amor, a nossa busca por alegria. O problema não é esse. Deus nos fez com esse coração. O nosso problema é que nós nos satisfazemos com menos do que aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E aí nós vamos nos satisfazendo em várias áreas. E que hoje, meu irmão, nós venhamos nos alinhar com o alvo da nossa busca. A nossa busca não está em coisas dessa terra, a nossa alegria não está em coisas terrenas, a nossa alegria não está em pessoas, não está em circunstâncias, não está em posições, em cargos, não está no que eu consigo conquistar nessa terra, mas a minha alegria e o meu contentamento está no Senhor, naquele que não muda. Amém? Amém. Meu irmão, pague o preço que foi preciso para se satisfazer nele. Eu queria convidar você a ficar de pé. Estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Sabe, a chave, o segredo para nós vivermos uma vida sempre alegres é que o nosso contentamento, a nossa satisfação, a nossa alegria está naquele que não muda. Aquele que é todo amor, foi todo amor ontem, aquele que é todo amor hoje e aquele que é todo amor amanhã. Aquele que é o seu sustento ontem, era o seu sustento hoje e será o seu sustento amanhã. Naquele que foi a sua alegria no ontem, é a sua alegria no hoje e será a sua alegria no amanhã. Deus é o único que não muda. Então, se você deseja viver uma vida de se alegrar sempre, você precisa aprender a agradar-se no Senhor, a ser feliz no Senhor, aquele que não muda. Sabe, enquanto o Davi ele toca essa canção, eu queria que você fechasse seus olhos e que você pedisse ao Senhor. Sabe, eu sei que é algo que só Deus pode fazer. Nós realmente tomarmos uma vida, uma decisão de que Deus é suficiente, de que a minha alegria está no Senhor, o meu contentamento está no Senhor. Em nome de Jesus, que você comece a falar com Deus agora, posicionando a sua alegria, o seu contentamento no Senhor. Quero conhecer Cristo, fonte de prazer, Cristo. Quero conhecer o Espírito. Abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho.
de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer Cristo. Nós te queremos, a beleza que fiz em ti, que eu ainda não vi. Que eu ainda não vi qualizar a beleza que fiz em ti, que eu ainda não vi. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Aleluia. Sabe, eu queria encerrar com esse versículo que fala em Tiago 1:17. Fala o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O que significa toda boa dádiva? Todo o presente, todo a necessidade suprida, toda a alegria, todo o contentamento, toda a felicidade, todo o sonho realizado, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem lá do alto.